E aí, pessoal, nossa segunda aula de geometria, tá bom? E a gente vai continuar na unidade 6, polígonos regulares, capítulo 1, definições. Agora a gente vai trabalhar com outros tipos de definições, mas antes de a gente trabalhar essas outras definições, eu vou fazer com vocês uma pequena revisão, lembrando do que é um polígono regular. Um polígono convexo, olha só, ele é equilátero, lembra, equilátero, iguais, látero são lados, lados iguais, quando todos os seus lados são congruentes, tá bom? Pessoal, nós tínhamos duas figuras planas que eram figuras equiláteras, certo? Que era o triângulo e o quadrado. Agora a gente vai ver outras figuras, show de bola? Um hexágono, um pentágono, tá bom? Um octógono, um eneágono, um pentadecágono, um icoságono, tá bom? Esses nomes vocês vão começar a se familiarizar com eles. E um polígono, ele é equiângulo quando todos os seus ângulos são congruentes entre si. Isso quer dizer o quê? Que as medidas dos ângulos, elas são iguais. Iguais a quanto? Aí, meu povo, varia. Vai variar por quê? Porque assim, no triângulo, a soma dos ângulos internos vale 180 graus. Já nos quadriláteros, aí muda. A soma dos ângulos internos, em vez de valer 180, vale 360. Tá bom? Então, dependendo da figura, você vai ter uma soma de ângulo e você vai ter a medida do ângulo interno mudando de uma figura para outra. Tá bom? Agora, de novo, quando o polígono ele é equilátero e ele é equiângulo, ele é um polígono regular. Olha só os exemplos que estão aí embaixo. O triângulo, que está de amarelo, o quadrado, que está de vermelho. Já o losango e o retângulo, você vai observar que o losango ele é equilátero, porém os ângulos são diferentes, tá bom? Devido à abertura que tem. E o retângulo, os ângulos todos são iguais, porém as medidas dos lados são diferentes. Você observa que o lado AB, certo? É maior do que o lado BC, tá bom? Bora nós. Glauder, polígono regular tem elemento? Tem, meu povo. E são 7 elementos. Glauder, eu vou ter que saber os 7? Bem, eu vou explicar os 7 e devido à prática, vocês vão assimilar algumas definições que nem sempre você vai ser obrigado a trabalhar com ela. Tá bom? Você só vai trabalhar com alguma definição se a questão te pedir. Primeiro elemento, olha só. O centro da circunferência denomina-se centro do polígono. Se o teu polígono ele está inscrito dentro de uma circunferência, tá aqui, A, B, C, D, E e F. Tu tem um hexágono. O centro dessa tua circunferência aqui todinha, que está contornando o teu hexágono, é o mesmo centro do teu polígono, do polígono A, B, C, D, E e F. Show de bola? Então, quando o centro, a figura, ela está inscrita na circunferência, o centro da circunferência também é o centro da tua figura. Show? Segundo elemento, o segmento que vai unir dois vértices consecutivos é chamado de lado. Olha só, eu tenho aqui o vértice A e tenho aqui o vértice B. Essa linha que está indo do A para o B é chamada de lado. Então isso aqui tu já sabe. Isso você sabe que tu tem um lado AB, tem um lado BC, o lado CD, o lado DE, o EF e o FA. Então isso aqui não precisa mais de uma definição, você já sabe que é lado. Tá bom? Olha só o outro. O raio da circunferência circunscrita denomina-se raio do polígono regular. Se a figura ela está dentro de uma circunferência e a tua circunferência tem um raio, então o raio do polígono também é igual um raio da circunferência aqui, do centro até a minha circunferência, até o meu vértice. É a mesma linha do raio. Então quer dizer que o raio da circunferência também é igual ao raio do polígono. Show de bola? Agora cuidado, pessoal. No elemento de número 4, ele fala do apótema. Apótema, olha só a definição. É um comprimento do segmento que vai do ponto
0 da minha origem, show de bola, até o lado. Olha só, ele vai do 0 da minha origem até meu lado, certo? Ó, tá aqui, ó, esse Azinho de apótema, certo? Glauber, como é que eu vou diferenciar um apótema de um raio? Ó, a diferença é básica. O apótema, ele sempre vai formar um ângulo reto. Um ângulo reto com quem? Com o lado da tua figura. Tá aqui, ó, um ângulozinho que tá marcado de verde, ó, que é um ângulo reto, tá bom? Pessoal, observe. O apótema, dependendo da figura, certo? Ele vai mudar de fórmula. Ele vai ter um comprimento diferente, porque nem todas as figuras são iguais. Então, lá na frente, no capítulo 2, a gente vai trabalhar com um pouquinho dessa fórmula, tá bom? Agora, no capítulo 1, não, é mais simples. Show de bola? Vamos lá. Então, ficou evidente, né? O apótema é uma linha que vai do centro até o meu lado, ao lado, e vai formar um ângulo de 90 graus. O raio, ele vai do centro até o meu vértice, ou até a circunferência. Show de bola? Vamos lá nós. Olha só. Quinto elemento, ângulo central. Olha só. Lembra que eu disse para vocês há pouco tempo que o apótema, ele vai variar de tamanho? Pronto, a mesma coisa vai acontecer com o ângulo central. Por quê? Porque a tua figura muda. Olha só. O ângulo que tem vértice no centro da circunferência, tá aqui, ó, o OF e o OE. Tem esse ângulozinho aqui, tá marcado de verde, ó. Ele é chamado de ângulo central. Como é que eu calculo um ângulo central? Olha só, é 360 dividido para quem? Para N. Quem é esse teu N? É o número de lados. Vamos pegar um exemplo básico, ó. Aqui tu tem um hexágono, tu tem 6 lados. Esse ângulo central aqui é 360 dividido para 6. Se você dividir 360 para 6, esse valorzinho aqui, ó, dá 60. Agora eu vou trocar. Se aqui eu tivesse um quadrado, eu teria 360 dividido para 4. 360 dividido para 4 dá 90. Tá bom? Então você observa que dependendo da minha figura, o meu ângulo central ele vai mudar. Tá bom? Nem todos são iguais. Show de bola? Sexto elemento. O ângulo cujos lados são dois lados consecutivos, ele forma um ângulo interno. Olha só. O CD e o DE. Ele tem esse ângulozinho aqui, ó. O ângulo interno. Como é que você vai calcular? Você vai ter essa fórmula agora, ó. O ângulo interno, ó, é 180 vezes N menos 2, entre parênteses, dividido para N. Lembra, o N é o número de lados da tua figura. Olha só, se eu for calcular o ângulo interno desse teu polígono, deste hexágono, troca o N por 6. Então você tem, ó, 6 menos 2, 4. Aí o 4 eu vou multiplicar por 180, dá 720, que eu vou dividir para 6. Por que 6? Tem 6 lados. Aí 720 dividido para 6 dá 120. Ou seja, cada ângulo, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o D, o E e o F, vale 120 graus se o teu polígono for um polígono regular. Tá bom? Ah, Glauber, pode ter variação? Pode. Pode ter variação, pessoal, na medida do ângulo interno. Na soma, ele não vai mudar. Tá bom? A gente pega por um exemplo, o triângulo. Não me importa qual é o triângulo, triângulo equilátero, isósceles, escaleno. A soma dos três ângulos sempre é igual a 180 graus. Agora, no quadrilátero, que você tem o quadrado, o paralelogramo, o trapézio, somou todos os ângulos internos, a soma sempre vai dar 360 graus. Tá bom? Então, a soma ela nunca vai mudar. O que pode variar na tua figura, para ela deixar de ser um polígono regular, é a medida do ângulo. Se eu vou modificar o ângulo, eu vou estar também modificando o tamanho do lado da figura. Tá bom? E a terceira forma, tá bom? É o número de diagonais. Pessoal, diagonal. O que é diagonal?
É uma linha, pessoal, é um segmento de reta que liga um vértice aos vértices opostos. Tá bom? Como é que se calcula o número dessas linhas? Tá aqui, ó, diagonal n vezes n menos 3 dividido para quem? Para 2. E o teu n, olha só, é o número de lados, de novo. Então, se aqui tu tem 6, vamos lá. 6 menos 3 é 3. 6 vezes 3 é 18. Que dividido para 2, 9. Ou seja, aqui eu vou ter 9 diagonais. Tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Pessoal, propriedade dos polígonos regulares. É assim, ó. Primeira propriedade. Se as medidas dos perímetros de dois polígonos semelhantes são proporcionais às medidas de dois lados correspondentes quaisquer. Segunda propriedade. O mesmo elemento, lado, raio e apótema de dois polígonos regulares com o mesmo número de lados são proporcionais aos seus perímetros. Isso, Glauco, então quer dizer, se eu aumentar o meu lado, eu vou aumentar o meu perímetro? Lógico. E vai seguir sempre a mesma razão. Se eu vou estar dobrando o número de todos os lados, eu vou estar dobrando o meu perímetro. Tá bom? Presta atenção, lado, raio e apótema. Show de bola? Isso em relação ao perímetro. Em relação à área e a volume, aí já muda. Show de bola? A gente está comparando, ó, lado, raio e apótema com o perímetro. Tá bom? Com isso, podemos afirmar que polígonos regulares com o mesmo número de lados são semelhantes. Olha só o exemplo. Considerem dois hexágonos regulares inscritos em uma circunferência de raios 14 e 21 centímetros. Olha só, raios 14 e 21 centímetros. Sendo o perímetro do hexágono inscrito na menor circunferência. Ó, se ela é a menor circunferência, ela tem o menor raio. E o menor raio ali é quem? É o 14. Determine o perímetro do outro hexágono. Vixe, Glauco, eu vou ter que calcular o lado? Não. Eu estou fazendo aí, pessoal, a comparação, a proporção entre raios e perímetro. Então, tu não vai calcular lado, tu vai calcular já direto o perímetro. Por onde? Pessoal, proporção. Como é que é mexer na proporção? Olha só. Primeira razão que eu tenho é em relação aos raios. Ó, 14 sobre quem? 21. Porque a razão tem que ser a mesma, certo? Que é igual, olha só, o 84, ele não me disse que era o perímetro do polígono de menor. Então tá aqui, ó, o 84, ele tá do lado de quem? Do 14. Falta eu descobrir quem vai estar aqui, ó, do lado do 21, que eu vou chamar de quem? De x. E aí? Propriedade fundamental da proporção, ó, multiplico em cruz, ó, 14 vezes x, 14x, igual 84 vezes 21, 1764. Aí, propriedade inversa, ó, operação inversa. Se o 14 está multiplicando, ele passa para o outro lado o quê, ó? Dividindo. Aí, 1764 dividido para 14, o valor do meu x vale quanto, ó? 126. Glauber, então quer dizer que a razão é a mesma? É, ó. Pega o 126 e coloca aqui embaixo do 84. Simplifica. Vou fazer aqui a menor. Se eu pegar o 14 e o 21 e dividir para 7, eu tenho aqui 2/3. Se eu colocar aqui o 126 debaixo do 84 e simplificar, a minha razão também é 2/3. Tá bom? Então, pessoal, para você verificar se dois polígonos são proporcionais, basta você fazer a multiplicação, ó, em cruz. Tá bom? Fez a multiplicação em cruz. A resposta encontrada, o produto encontrado foi o mesmo? Eles são proporcionais. Se a multiplicação encontrada não foi a mesma, eles não são proporcionais. Tá bom? Então, ó, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tá bom? Abraço.